Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso SpaceX Preparação. Você está no canal Física MLT e olha, já estamos na nossa aula de número 90. Caramba, é muita aula, hein? Vamos começar? Para essa aula, nós vamos estudar aí os receptores, tá certo? Vamos falar aí do conceito aí de receptor, força contra-eletromotriz, vamos falar da equação do receptor, curva característica do receptor, falaremos também brevemente a respeito da potência aí do receptor, potência fornecida, potência útil e potência dissipada, e falaremos do rendimento. Teremos também a lei de Ohm-Pouillet generalizada e vamos comentar rapidamente a respeito aí do circuito de ponte de Wheatstone. E vamos resolver aí 3 exercícios do nosso material. Então prepare o seu caderno e vamos começar. Receptores. Bom, receptor é o dispositivo do circuito elétrico responsável por converter a energia elétrica em outra modalidade de energia que não seja exclusivamente térmica, pois isso aí é o papel do resistor. Olha, um receptor ele é caracterizado por uma força contra-eletromotriz, F100, tá? Ela é definida aí da mesma forma como nós definimos a força eletromotriz, tá certo? Como sendo aí o trabalho realizado aí pela conversão da energia elétrica em energia não elétrica por carga transportada. Tanto é que no sistema internacional ele também é dado em volts, tá certo? Bom, o diagrama aí de um receptor é bem semelhante ao diagrama de um gerador, tá? A diferença, obviamente, vai se basear no sentido da corrente. Repare que a corrente ela entra pelo polo positivo de maior potencial aqui do receptor e sai pelo polo negativo, caracterizando aí exatamente o consumo da energia elétrica convertendo, na verdade, né, em energia não elétrica, tá? Repito, que não seja exclusivamente térmica, tá certo? E claro é que um receptor também tem uma resistência interna, tá certo? Sendo dado aqui por R', ok? Bom, então, a outra diferença é que a força contra a eletromotriz no circuito ela é menor do que a força eletromotriz. Não faz sentido você ter aí uma força contra a eletromotriz maior do que a de um gerador, a força eletromotriz, né? Não faz sentido, não vai funcionar. Equação do receptor. Bom, você pode obter a equação do receptor por meio aí da energia fornecida ao receptor. Então, ele consome tudo, vai ser igual à energia convertida aqui, olha, por meio aqui da força contra a eletromotriz, exatamente por essa relação aqui, e também a energia consumida aqui pela resistência interna, ou energia dissipada, tá certo? Mas vamos escrever a equação direto aqui. Você tem então que a TDP, a tensão elétrica, a diferença de potencial nos terminais aqui do receptor, pegando aqui o diagrama, não é isso? Então, a DDP aqui nos terminais do receptor vai ser igual à força contra a eletromotriz, mais a resistência interna vezes a intensidade de corrente do receptor. Tá? A gente usa o linha que é para diferenciar no circuito quem é o gerador e quem é o receptor. Curva característica do receptor. Então, você está vendo aí, olha, que a DDPU é uma função do primeiro grau, né, da variável I, tá certo? Então, olha, você vai ter uma função crescente, tá? Mostrando aqui exatamente que a força contra a eletromotriz é o ponto onde a reta toca o eixo U. Nesse ponto aqui a intensidade de corrente é zero, então a DDP vai ser igual à força contra a eletromotriz. Você imagine aí você ter um dispositivo que precisa de 10 volts de força contra a eletromotriz e você liga exatamente 10 volts. Ele está na iminência de funcionar, ainda não tem nenhuma corrente. Então você vai ter que ligar alguma coisa um pouquinho acima dos 10 volts. Provavelmente aí uns 15 volts, tá? Aí você vai ter 15 volts, você vai ter uma certa corrente aí percorrendo o receptor e ele vai funcionar, tá certo? Mas não é porque essa reta aqui ela cresce indefinidamente que o dispositivo não vai ter um limite aí de DDP, porque se você ligar um DDP muito alto, por exemplo, então ele tem uma força contra a eletromotriz de 10 volts. Aí você vai e liga algo assim em torno de 50 volts. Ele vai funcionar? Vai durante um pouco tempo, porque ele vai esquentar muito, olha, vai dissipar muita energia aqui por conta da resistência interna. Então você não vai ligar aí uma DDP muito, mas muito mais alta do que a força contra a eletromotriz, tá certo? Olha só, se eu pegar esse ângulo alfa aqui e tomar a tangente dele, eu vou medir a resistência interna do nosso receptor,
Tá certo? Então tá aí essa relação que nós temos na curva característica do receptor no plano cartesiano U versus I. Potência. Até havia comentado, né, para você encontrar a equação do receptor, usar o conceito de energia, né, a energia fornecida vai ser igual à energia, vamos pensar assim, energia útil, tá? Vamos pensar no motor elétrico, a energia útil vai ser um trabalho mecânico, por exemplo, vai rotacionar algum dispositivo, um ventilador, tá? Mas a energia dissipada internamente. Em termos de potência, você tem exatamente isso. Olha, a potência fornecida, potência F, PF, né, vai ser U vezes I. Tá? Essa é a potência fornecida pelo gerador, por exemplo. Tá certo? E a potência útil vai ser a força contra a eletromotriz vezes a intensidade de corrente, e a potência dissipada internamente vai ser a potência dissipada pela resistência R', vezes a intensidade de corrente ao quadrado. Tá certo? O rendimento aqui de um receptor. Olha, também você vai pensar em termos de energia útil sobre a energia fornecida. E em termos de potência, potência útil sobre a potência fornecida. E aí, se você substituir as relações de potência útil e potência fornecida, você vai encontrar o rendimento sendo dado por E' dividido por U, tá certo? Lembrando que o rendimento ele é dado em percentual, tá? Então, sei lá, 30% de rendimento, algo nesse sentido, ok? Lei de Ohm-Pouillet generalizada. Olha só, aqui nós temos um circuito um pouco mais completo, em que nós temos um gerador, tá? Tá aqui, olha, E Rzinho, tá certo? Aqui o E', R', então aqui é o receptor. Repare até no sentido da corrente que foi estabelecido. Sai do polo positivo do gerador e entra pelo polo positivo do receptor, tá certo? E ainda temos uma outra resistência aqui, olha, uma resistência R, podendo até ser uma associação de resistores, tá certo? Que se reduz aqui a sua resistência equivalente. Queremos saber qual é a intensidade de corrente. Para isso, a gente pega a DDP nos terminais do receptor, perdão, do gerador, tá? A DDP nos terminais do gerador vai ser igual a DDP nos terminais do receptor, mais a DDP nos terminais da resistência R aqui, olha, tá certo? Bom, aí você vai isolar a corrente, tá? Isolando a corrente, você vai encontrar o que nós conhecemos aí como lei de Ohm-Pouillet generalizada. Força eletromotriz E menos a força contra a eletromotriz E', dividido aí, se você for pensar, pela resistência equivalente do circuito, tá certo? Aqui no caso está tudo em série, tá? Então você vai ter só que somar, não tem muito segredo não, tá certo? Então você consegue descobrir a intensidade de corrente desse circuito, ok? Circuitos de ponte de Wheatstone. Vamos pegar aqui essa figura que vai ajudar a descrição aqui desse circuito. Bom, aqui nós temos 4 resistores, R1, R2, R3 e R4. E aqui nós temos até uma fonte de tensão, um gerador ideal, pronto. Ele fornecendo aqui corrente I para o nosso circuito de ponte de Wheatstone. Essa figura aqui é bem característica, mas nem sempre a ponte de Wheatstone vem descrita dessa forma, tá certo? O desenho às vezes pode ser um pouquinho mais complicado. Aí você vai ser obrigado a abrir o circuito. Bom, o fato é que essa corrente I ela vai chegar nesse nó e ela vai se dividir em duas partes. Uma parte vai passar no resistor R1, que eu estou chamando aqui de I1, e a outra parte vai descer aqui para o resistor R4, que eu estou chamando de I4. Ligando esses dois pontos aqui, eu tenho um galvanômetro. O galvanômetro é aquele dispositivo analógico, tá? Que acusa a passagem de corrente elétrica. Tá certo? Bom, quando esse galvanômetro não acusar passagem de corrente, nós vamos dizer que esse circuito de ponte de Wheatstone se encontra em equilíbrio. E nesse caso, olha, a corrente que passou no resistor R1, ela vai passar integralmente no R2. E a corrente I4, que passou no resistor R4, vai passar integralmente no resistor R3. Tá certo? Quando isso acontece, nós podemos até dizer que entre os terminais do galvanômetro não existe diferença de potencial. Tá? Então, se eu pegar a diferença de potencial para o resistor R1, a diferença de potencial para o resistor R4, nós vamos encontrar o mesmo valor, a mesma DDP, e assim vai acontecer para o R2 e o R3. Se você montar as equações, né, até pensando aqui em resistores ômicos, e dividir as equações, você vai encontrar essa relação aqui das resistências. Ou seja, se você pegar o R1 e multiplicar pelo R3, isso vai dar o mesmo resultado de pegar o R4 e multiplicar pelo R2, tá certo? O produto das resistências aqui cruzadas tem que ser igual
quando o circuito de ponte de Wilson está em equilíbrio. Tá certo? Agora, se não estiver em equilíbrio, aí sim a gente vai ter que pensar em outra estratégia. As leis de Kirchhoff. Tá certo? Que a gente vai estudar mais adiante. Agora nós vamos trabalhar, vamos para os exercícios aí do nosso material, página 70. Espero que você tenha feito aí uma leitura bem atenciosa do enunciado. Então vamos lá, vamos para a solução. Então, olha, ele quer saber aí qual é a potência dissipada, não é isso? No resistor? Então, olha, vamos encontrar a intensidade de corrente utilizando aí a lei de Ampère generalizada. Se você for observar o circuito, existem aí, perto das forças eletromotrizes e contra-eletromotrizes, resistências, que eu estou chamando até de R e R'. É como se eu tivesse um gerador e um receptor, tá? Embora no enunciado ele tenha dito o contrário, são geradores e receptores ideais, né? Mas eu posso pensar nisso, tá? E aplicar a lei de Ampère generalizada e vão encontrar a corrente valendo 0,2 ampere. Agora, para encontrar a potência dissipada, olha, basta eu pegar aí R' vezes I ao quadrado. Eu vou encontrar, então, a potência de 0,16 watts, o que vai me dar como alternativa correta a letra A. Tá certo? Então vamos lá, vamos para o nosso próximo exercício, ainda na página 70, questão de número 26. Espero que você tenha feito aí uma leitura bem atenciosa do enunciado e também observado o circuito que foi colocado no enunciado. Então vamos lá, vamos para a solução. Olha, você não tem a necessidade de abrir esse circuito, ele está muito fácil de enxergar. Olha, quem é o gerador, quem é o receptor, tá certo? Mas vamos lá, vamos abrir esse circuito e desenhar novamente. Ele vai ter mais ou menos essa cara, tá certo? Então tá aí, olha. Temos o voltímetro ligado entre os terminais F e G. E aí você já identificou quem é o gerador, quem é o receptor, e ainda temos uma resistência externa valendo 4 ohms, ok? Bom, repare o seguinte, esse gerador ele fornece uma corrente de intensidade I para o circuito. Essa corrente I, por sua vez, ela vai se dividir em duas partes, olha, quando chegar nesse nó. Uma parte vai passar aqui no receptor, que eu estou chamando de I', e a outra parte vai passar na resistência externa aqui, olha, de 4 ohms, que é o que restou de I, ou seja, I menos I', tá certo? Quem é a DDP nos terminais F e G? É a DDP nos terminais desse gerador aqui, olha. Então, escrevendo a equação do gerador, eu vou ter 8 menos 2 vezes I, tá certo? Mas essa DDP entre F e G, que é a DDP aqui do voltímetro, não é verdade? Que ele está lendo, também é a DDP nos terminais do receptor aqui, olha. Tá? Escrevendo a equação do receptor, eu vou ter 4 mais 4 vezes I', tá certo? E, finalmente, para a resistência R, levando em consideração que ela é uma resistência ômica, eu vou ter 4 vezes I, que multiplica, aliás, 4 que multiplica I menos I', tá certo? Essas três EDPs são iguais, tá? Se eu pegar a segunda equação e igualar com a terceira, olha só, eu vou encontrar o I'. Na verdade, a relação entre I' e I, tá certo? Tá aí, olha, I' igual a I menos 1 sobre 2. Agora, por exemplo, eu posso usar a relação da equação 1 com a equação 2, em que eu posso substituir esse I' aqui, olha. Então, vamos fazer isso? Então, tá aí, olha. Eu vou ter 8 menos 2i igual a 4 mais 4, que multiplica I', mas o I' é I menos 1 sobre 2. Com isso, eu vou descobrir quanto é que vale o I. 3 meios de ampere, 1,5 se você preferir. Tá certo? Bom, vamos substituir então lá na equação do gerador, sem problema, vamos encontrar então a DDP entre os terminais F e G, valendo aí 5 volts, o que vai me dar como alternativa correta a letra D. Tá certo? Eu repito, nem tinha necessidade de desenhar esse circuito novamente. Mas se você tinha dificuldade, tá aí, ficou um pouco mais fácil de visualizar o que está acontecendo aí nesse circuito, ok?
Ainda na página 70, questão de número 27, nosso último exercício. Espero que você tenha feito aí uma leitura bem atenciosa do enunciado. Então vamos lá, vamos para a solução dessa nossa última questão da aula de hoje. E bom, então vamos lá, olha só. Se você leu atenciosamente, você viu que o gerador 2 ele não tem corrente, tá? A corrente nele é nula, tá certo? Então a intensidade de corrente ela é fornecida pelo gerador 1. E aí, aplicando a lei de Ohm-Pouillet, eu vou ter força eletromotriz, o gerador 1, sobre sua resistência interna, mais a resistência aí externa, tá certo? Da lâmpada, não é? Eu vou encontrar, então, 1,5 ampere, ok? Com isso, eu posso encontrar DDP nos terminais da lâmpada, por exemplo. Então, ó, só pegar a resistência da lâmpada e multiplicar pela intensidade de corrente, eu vou encontrar 1 volt. Acontece que, se nesse gerador 2 não tem corrente, a DDP dele vai ser igual à sua força eletromotriz, que é exatamente igual à DDP que nós encontramos aqui para a lâmpada, tá certo? 1 volt. Portanto, a alternativa correta aí dessa questão, letra D. Bom, terminamos por aqui. Espero que você esteja aproveitando bastante o curso. Ele está sendo feito aí com bastante carinho para vocês, tá certo? Então não cometa a insanidade de não se inscrever no canal. Vamos lá, se inscreva, ative o sininho. Estão gostando das aulas? Então compartilhe aí com a maior quantidade de pessoas que você conhece. Vamos ajudar o canal a crescer, tá certo? E não esqueça de dar o joinha. Te vejo aí na próxima aula. Até lá!